Hey, I was doing just fine before. Olá, tristinhos e tristinhas! Hoje eu estou aqui para falar de depressão. Esse foi um vídeo pedido por uma das minhas seguidoras. Desculpa por ter demorado tanto para fazer esse vídeo, mas estou aqui fazendo. Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal que esse vídeo vai começar. Então, gente, eu demorei tanto pra fazer esse vídeo porque, na verdade, eu queria saber mais sobre o assunto, mas aí eu decidi voltar atrás e falar um pouco de situações pessoais e de coisas que estão acontecendo à minha volta e do que eu já passei, porque eu acho que é mais o que eu faço aqui no canal e em todos os outros vídeos. E visão profissional, eu acho que realmente você tem que procurar um psicólogo, um psiquiatra, que são pessoas melhores para falar isso do que eu, que não sou profissional da área e não posso ajudar você nessa situação, tá? Mas vou falar aí um pouquinho sobre o que eu já passei, o que eu tenho muitos amigos passando, e então vamos lá. A depressão, na verdade, eu acho que é a doença do momento, né? Eu vejo um monte de gente passando, eu tenho muitos amigos com depressão mesmo, diagnosticados e tomando remédio e passando por isso. Então eu acho que tá sendo aí a doença do século XXI. Eu acho que nesse mundo que a gente tá vivendo, que exige muito da gente e dá muito pouco pra gente, principalmente aqui no Brasil, né? Eu acho que é meio que isso que faz as pessoas terem depressão. Elas se sentem sozinhas, elas se sentem sugadas e por isso que acontece. Depressão eu tive. Então, eu tenho certeza que eu tive por um curto período, porque existem vários níveis de depressão, né? E eu lembro que na época eu pesquisei um pouco sobre o assunto, e aí parece que tinha o nível mais leve deles quando por um curto período de tempo, por uma situação específica. Não sei se estou falando besteira, se tiver algum psicólogo ou psiquiatra, enfim, alguém assistindo, por favor, deixa um comentário aqui embaixo falando. Mas eu lembro que eu li alguma coisa nisso na época, quando eu fui pra Nova Zelândia. E eu fiquei o meu primeiro mês na casa que deu tudo errado. Eu comentei sobre isso aqui num vídeo. Eu simplesmente não queria sair da cama, eu não tinha forças pra sair da cama. E eu só chorava, chorava, chorava. E eu não queria falar com ninguém, eu não queria ver ninguém, eu não queria fazer nada. Eu só queria escrever, escutar Backstreet Boys e chorar. E aí eu saía da casa porque, na verdade, eu não tinha essa segurança de ficar na casa, não me sentia confortável lá. Então eu saía e ia pra uma cachoeira que tinha pertinho dessa primeira casa que eu fiquei e ficava lá chorando, escrevendo e ouvindo Backstreet Boys. Isso eu fiquei por um mês, até o meu pai falar comigo e me dar forças. Eu comentei disso nesse vídeo. A minha força de vontade, na verdade, mais a minha cabeça dura a me levantar e fazer alguma coisa pra eu sair daquilo, de não ser uma perdedora, que foi uma palavra que ele usou naquele momento. E aquilo me fez mudar, e aí eu saí, fiz amigos, começou a escola, eu saí, fiz amigos e deu tudo certo no final. E antes disso, quando eu sofri bullying no colégio, eu não sei se foi depressão, eu acho que eu não tenho conhecimento suficiente, se naquele longo período, que foram alguns anos que aconteceram, eu tive depressão especificamente. Eu deveria ter sido diagnosticado, eu teria que ter conversado com alguém, se eu tive ou não, mas eu era uma pessoa que eu não era tão feliz quanto eu sou atualmente, mas eu sinceramente acho que a maioria dos adolescentes não são tão felizes quanto adultos, porque eles têm a cabeça muito confusa, ainda estão acontecendo muita coisa, né, na cabeça deles. Então eu acho que isso deve ser natural.
Mas eu não foi uma tristeza que nem aconteceu especificamente nesse mês da Nova Zelândia. Então, por isso que eu não acho que seja. E eu tenho 2 amigos que estão em depressão. Na verdade, um eu acho que ele já saiu da depressão, que eu já vejo ele passeando e tudo, e ele me falou que estava tudo bem. Não sei se está ou não. E a minha outra amiga, eu sei que ela tá se tratando e tá melhorando com o tempo, mas ela tem altos e baixos. E ela diz que a depressão dela não é em questão de estar triste. Sempre. Ela diz que a depressão dela é uma questão de não ter força de vontade para fazer nada. Ela não tem esse ânimo de fazer nada. Então, ela precisa de remédio e de tratamento, e ela toma um remédio psiquiátrico e faz psicólogo para conseguir ter essa força de vontade de estudar, de trabalhar, de seguir em frente a vida dela por conta da doença. Isso não tem nada a ver com... eu acho que muita gente fala, isso é doença de rico, porque pobre não tem tempo para ter isso. Não, isso não tem nada a ver com classe social, isso não tem nada a ver com raça, isso não tem nada a ver com país, isso não tem nada a ver com nada, tá? É uma doença, realmente, na verdade, pelo que eu sei, ela tem propensão genética, você tem uma probabilidade maior de ter ela geneticamente, e e você pode ter durante a vida, e você pode melhorar e depois ao longo da vida você ter de novo. Eu tenho familiares que têm essa doença e eles tratam aí ao longo da vida, e tem crises e melhoram e pioram e fica nisso. Então eu acho que o principal, se você tá com isso, se você se sente sem força de vontade por um longo período, isso não é por um curto período, tá, gente? Isso não é, tô nesses 10 dias e tô me sentindo muito triste. Não é isso. Todos os 10 dias antes da menstruar eu fico muito triste. Aí eu fico deprimida e eu não quero sair da cama e... Então, tipo, não quer dizer, isso já é simplesmente a TPM. Não, isso é um longo período, tá? Se você tem um longo período que você tá sem força de vontade, que você tá triste demais, que você tá vendo que as coisas não estão normais com você, eu recomendo você falar com algum amigo, com seu parente, com a sua mãe, com seu pai, com seu tio, com alguém que você confie, ou você vai e procura direto um médico, um psicólogo, um psiquiatra, que você se sente mais confortável em procurar primeiro. Eu acho que muita gente procura primeiro o psicólogo porque se sente mais confortável primeiro com o psicólogo e depois com o psiquiatra. Mas aí com você, eu acho que você tem que procurar uma ajuda médica para alguém te diagnosticar sério, porque a vida é muito boa e não tem porquê você não conseguir ver isso. Então, apesar da vida ser difícil e de ter muitos baixos durante a vida, a gente tem que ver ela de um modo positivo e ter forças, ver que os baixos servem pra gente ter mais força para seguir em frente e para melhorar e para conseguir aquele melhor coisa ali, porque você precisava do baixo para conseguir aquela melhor coisa. E aí você vê depois, quando você conseguiu a melhor coisa, que você precisava daquele baixo, que você não trocaria aquele baixo, aquela tristeza por nada, que você não conseguiria aquele alto maravilhoso. Então você precisa ter essa visão de vida maravilhosa. E para isso você precisa se tratar se você tem essa doença, tá? Mas para isso procure um médico legal, um médico confiável. Vá, veja se você tá bem, se você não está. Se você não está, vá procurar tratamento. Não tenha vergonha de procurar tratamento. Não tem menor problema em você estar doente. Todo mundo fica doente em algum momento.
e precisa de tratamento por algum motivo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se você quer que eu faça mais algum vídeo, me deixe comentários, me mande mensagem particular. Se você quer conversar comigo, me mande mensagem particular que a gente conversa, tá bom? Eu também tô no Facebook e no Instagram como Bianca Contursi, no Snapchat como Bia SBC e no Twitter como Blog Dicas da Bia. Beijo!